como eu vi o jogo? São Paulo escangalhado, São Paulo esfacelado, gente. Muitos, né, desfalques. Então, na lateral esquerda, ninguém confia no Patrick, né? E os dois estão lesionados. Os zagueiros são esses os que estavam lá à disposição, né? Não tem muito o que fazer. O Alisson suspenso por cartão, né? Eu acho que o Crespo foi bem ir com o Mike na lateral direita. Acho que o Mike pode sim lutar por uma posição de titular, se os concorrentes forem esses, Cédric e Mailton. Do lado esquerdo, como não se confia no Patrick, o Ferreirinha, que melhorou o time, né, na derrota diante do Corinthians, ali como ala, depois da saída do Patrick, entrou, achei que jogou bem, ele tem levado vantagem entre todos os marcadores aí dos últimos confrontos, quando ele vai para a jogada individual, ele começa a jogada do primeiro gol. O meio-campo não tinha muito o que fazer, o Marcos Antônio voltando de lesão, começou no banco, depois entrou. Então tinha que ir realmente com aquilo que foi o Pablo Maia, o Bobadilla e o Luiz Gustavo. No ataque, Tapia e Luciano. Achei que o Crespo fez o que deveria fazer, mesmo assim, esse time que eu falei é um time fraco, um time nota 5 no máximo, né? E as alterações acho que foram importantes. A boa notícia em relação ao Luca, esse é um garoto que entra, não treme, vai para cima, dá uma movimentação diferente, acho que entrou bem ali no lugar do Ferreirinha. E o São Paulo, para mim, mereceu vencer, correu seus riscos, teve aquele lance logo no primeiro lance de jogo, né, que o Tagliari perde o gol. Depois tem aquela bola que pega na trave, o Pablo Maia tira ali em cima da linha. E depois aquela pressão de bola aérea, a bola aérea defensiva do São Paulo continua realmente muito difícil. E o gol do Juventude no final foi uma ducha de água fria, porque, poxa, 2-0, né? Tinha que ficar tranquilizado ali, todo mundo, ufa. Aí o gol do Juventude é de uma falha do Ferrares, que vai muito mal no lance e faz um golaço contra. Acho que, pelo que estamos vivendo, a vitória foi merecida e foi importante, e essa era uma partida que não dava para desperdiçar. Quero ouvir vocês aí, Henrique, o que vocês viram de positivo e de negativo também, e se pensar em garantir essa 8ª posição, daria um alento ao final do ano. Eu gostei da partida do São Paulo ontem, achei que foi um time coerente dentro das suas possibilidades, né? O São Paulo, como você bem disse, enfrenta muitos desfalques e somou mais um, né? O Ferreirinha sofreu um edema na coxa e provavelmente vai desfalcar o São Paulo na quinta, se juntar a lista de desfalques no departamento médico. Sabino e Rafael também estão fora por terceiro cartão amarelo, suspensos. Esses, para mim, são os pontos negativos da partida. Mais desfalques numa reta final importante para o São Paulo. Ponto positivo, eu acho que o uso da base, o Luca entrou muito bem, deu outra cara para o São Paulo, um jogador agudo, um jogador que vai para cima, e a entrada do Paulinho, né? Que o Alê, aqui na nossa live, vive falando. Paulinho merece mais minutos. E aí ontem o Guisbrecht teve a sua vontade realizada, e acho que a vontade também de muitos torcedores, porque é um jogador que pode ser útil nesse momento do São Paulo. A gente viu ontem o São Paulo desperdiçando muitas oportunidades. O Luciano, que é um jogador muito importante para o São Paulo Futebol Clube, diferente do que muitos pensam, né? Ele falhou em alguns momentos, mas é um jogador que ajuda muito na construção de jogo do São Paulo. Ele está pecando muito nas finalizações. Então, quanto mais finalizadores a gente tiver à disposição, mais essa responsabilidade pode ser distribuída. Até acho que vai rodar depois aqui a coletiva, mas o Crespo até comentou, né? Não é justo jogar essa responsabilidade nos garotos do Sub-20. Mas eu acho que é o momento de jogar essa responsabilidade nos garotos do Sub-20, porque é o que tem nesse momento, mirando a Libertadores. Não sei se o Guisbrecht concorda comigo, porque dentro das opções que a gente tem, acho que vale apostar no Sub-20, pelo menos nessa reta final. Eu também acho que vale apostar. É que, não sei, a impressão que eu tive foi que o Crespo tá
pensando nos garotos como nessa reta final, nessa ideia que o pessoal está falando de colocar os garotos como protagonistas na reta final, na busca por uma vaga na Libertadores, e eu não acho que seja isso. Eu acho que você tem que colocá-los como coadjuvantes ali, aproveitando para dar uma experiência para eles em jogos que vão ter um impacto, digamos, menor, porque mesmo se o São Paulo terminar em oitavo, não é garantido que o São Paulo vai para a Libertadores, porque ainda vai depender das finais da Copa do Brasil. Então pode ser que o São Paulo termine em oitavo e aí depois, 2 semanas depois, descobre que não, beleza, não vamos mais para a Libertadores porque o Corinthians ou O Vasco ganharam a Copa do Brasil. Aí não vai ter muito jeito. Eu também fico curioso para saber a situação das laterais, que o Maurício tinha falado agora há pouco. E, por exemplo, na esquerda, está claro que o Patrick não tem a confiança da comissão técnica, como não teve a confiança das 3 comissões técnicas anteriores. Aliás, de 4. Zubeldia, Carpini, Dorival e Rogério. O Patrick não teve essa confiança. Então, não é só que dizer, o Crespo não confia nele. Aparentemente, nenhum técnico de São Paulo confia nele. São 40 jogos, se eu não me engano, e nenhum que você falasse assim, nossa, o Patrick se destacou, foi muito bem e tudo mais. Também não foram muitos, embora tenha havido, não foram muitos em que ele tenha se destacado negativamente. Então, é difícil de saber exatamente o que eles pensam a respeito, mas precisam ver o que eles vão fazer com o Patrick. Ele tem contrato, se eu não me engano, até 2027. Vão ficar com ele até o fim, vão tentar emprestar. Se tentarem emprestar, vão estender ainda mais o contrato, correndo o risco de estender para um jogador que não vai virar dentro do clube. Esse tipo de coisa que o São Paulo precisa saber. E ter uma ideia boa de quando que o Wendel e o Enzo vão voltar, se eles vão estar disponíveis para a pré-temporada. Se eles não tiverem, tem que ver o que vai fazer. Porque agora o São Paulo não tem mais nem o que vinha sendo a terceira opção para a lateral, que era o Ferreirinha. Então, e contra o Fluminense? Vai colocar o Patrick de novo? O Patrick vai conseguir se destacar defensiva ou ofensivamente? Né? Ofensivamente ele não costuma muito destacar, mas teria que ser defensivamente. Mas vai conseguir esse destaque? Vai conseguir ajudar dentro do esquema? Porque parece que assim, ou o esquema para ele sempre não é adequado, né? No São Paulo nunca jogou num esquema que precisasse de alguém com as características do Patrick, ou ele realmente não está preparado para ser titular do São Paulo. É uma das duas coisas. Já na lateral direita, a situação é diferente, porque ao contrário da esquerda, ali sobram opções. Você tem o Cedric, o Mailton e o Mike. Eu acho curioso que o Mailton meio que deixou de ser usado. Ele, em teoria, seria a segunda opção, mas ele não tem sido mais escalado. As últimas vezes que o Cedric não pôde jogar, quem foi o titular foi o Mike. E isso chamou a minha atenção. Acho isso bom até. Embora o Mike, para mim, foi uma contratação até acertada diante das circunstâncias do São Paulo. O Mailton, desculpa. Foi uma contratação até acertada, porque é um cara que chega que não é muito caro, né, em termos de salário, veio sem o pagamento do transfer, e é uma aposta válida. Você precisa ter essas apostas, assim, essas apostas razoavelmente baratas, que vão te dar um potencial bom jogador, provavelmente não um craque, mas um potencial jogador que pode contribuir. Mas o problema é que ele foi contratado quando o São Paulo tinha acabado de renovar com o Cedric até 2027. Para mim, a renovação com o Cedric é que foi algo equivocado. E aí a gente estaria falando de entrar em 2026 com Mailton e Mike, que eu estaria tranquilo, só que a gente tem o Cedric também na equação. E agora, aparentemente, até o Mike desceu um degrau nessa equação. O que pode ser que talvez o Mike esteja com algum problema físico que não seja exatamente uma lesão assim que tire ele do jogo, porque não sei se vocês lembram, teve um dos treinos que foram abertos para a imprensa nas últimas semanas, e o Mailton trabalhou separadamente num grupo que tinha o Tolói e o Tolói e mais alguém, esqueci quem era o outro. Não significa que ele tivesse lesionado, mas ele não trabalhou junto com o resto. Eu achei, isso chamou minha atenção. Né?
Mas ele seguiu aparecendo nos treinos todos os dias, não parece estar treinando separadamente e seguiu sendo relacionado para os jogos, inclusive entrando em um deles. Então, não sei, eu não sei dizer qual que é a situação, mas me chamou a atenção que o Mike parece ter passado à frente do Mailton digamos, na escala, na rotação do São Paulo. E eu acho que isso é um ponto positivo do Crespo, porque ele deixa o campo falar. Acho que o Mailton pode ter também essas questões físicas que você abordou, mas o Mailton peca muito nas tomadas de decisões, né? Pelo que a gente pôde ver até aqui. Acho que principalmente na bola parada é algo que veio irritando não só a torcida, como aparentemente o Crespo, porque em diversas oportunidades ele tenta aquele escanteio para buscar o gol olímpico, a câmera automaticamente cortava pro Crespo e ele estava delirando na área técnica, né? Lastimando muito a situação na cobrança de escanteio. Pois mas eu acho que o Mike ele pode. Eu acho que ele vai disputar a posição de titular, viu? Porque eu também acho. Ele tem uns jogadores que a gente vê, ele é forte fisicamente, e a cabeça dele é uma cabeça competitiva, ele já não tremeu. Entendeu? Ele vai cometer seus erros, evidentemente, mas eu acho que ele é uma opção ofensiva. Nem o Cedric, nem o Mailton tem a coisa do 1 contra 1. O Mailton é na força física, né? Mas até agora realmente não mostrou. Eu achei também, eu aprovei a contratação e acho que ele tem que continuar aí para a temporada que vem, ter mais chances e tal, porque pode ser um bom reserva. Mas para titular, o Mailton ainda não mostrou e de repente o Mike pode pular na frente dele, como bem falou o Alê.